Nós voltamos para conversar com o governador do estado do Piauí, Wellington Dias, ele que está numa conexão através da internet conosco, para falar a respeito da forma como o estado do Piauí está lidando com essa pandemia que atinge também o nosso estado e todo o Brasil e o mundo. Governador Wellington Dias, boa tarde, obrigado por atender ao Jornal do Piauí mais uma vez. Saúdo o senhor já perguntando, existem algumas medidas que possam ser reestudadas? Nós vimos no Brasil alguns governadores até analisando a possibilidade de flexibilização, aumentar o número de atividades econômicas que estarão de portas abertas. O estado do Piauí vai seguir qual linha nesse momento? Bom, primeiro, Joelson, eu quero saudar também a você, agradecer aqui por essa oportunidade inovadora. Provavelmente a primeira entrevista que eu estou fazendo direta através aqui da tecnologia moderna. Bom, vamos lá, direto ao assunto. Uma coisa nós tomamos de decisão e vamos sustentar até o final. Pela ordem, nós estamos cuidando de uma crise que tem a ver com saúde. Aqui ela tem a ver a prioridade à vida, para lidar com o tema do coronavírus, e junto com ele é bom saber H1N1, dengue, ou seja, nós estamos vivendo um momento que tem um surto de outros problemas. Mas é claro que o desconhecido é o coronavírus. No caso do H1N1, da influenza, outras gripes, a recomendação especialmente as pessoas com mais de 60 anos e as pessoas com alguma situação de baixa imunidade e as pessoas que trabalham na saúde, a fazer a vacinação. Então, essa está em andamento até 16 de abril. Bom, a outra é a economia. A economia nós temos que lidar numa dosagem adequada em que, de um lado, aquilo que fazemos de isolamento social permita que a gente não tenha um número muito grande de pessoas sendo contaminada por coronavírus e que gere um colapso no sistema de saúde. Então, esse é o limite. Qual é a dosagem adequada? Por isso que começamos de um ponto em que tira-se atividades como cinema, algumas como está prevista aí já no decreto. Isso nós vamos manter e vamos alterar seguindo o conhecimento da ciência, cumprindo regras da Organização Mundial de Saúde. Inclusive o Nordeste tem relação direta com a OMS através do Dr. Jaime, que é um brasileiro nordestino que representa o Brasil na OMS, e com as orientações do ministro Mandetta, no Ministério da Saúde, e o nosso Comitê de Organização Emergencial no Piauí. Temos ainda a parte social, aqui tem a parte das enchentes, para você saber, nós estamos cuidando, e dos efeitos do coronavírus. Foi muito importante, por exemplo, a aprovação do Congresso Nacional da criação da renda básica. Ela já resolve um problema muito importante, tanto a ação que fizemos no STF, como a própria decisão do presidente Bolsonaro em relação ao Bolsa Família, também ela foi um passo importante, mas tem mais. Hoje eu estive vendo situações de pessoas de rua, por exemplo, estamos abrigando pessoas que estavam desabrigadas, ali agora no Verdão, estamos vendo outras alternativas, e assim outras pessoas que são atingidas nesse momento. E destaco ainda, junto com isso, no caso das enchentes, tem ainda que cuidar dessa parte relacionada com o estrago das chuvas. Você está vendo aí as estradas que cortam, esburacam, enfim, e nós vamos ter que lidar sobre todos esses temas ao mesmo tempo. Mas é claro, aqui é onde vem a essência. Em primeiro lugar, a vida. Isso aqui não é só uma palavra de ordem, isso aqui é um compromisso do Piauí, um compromisso de, em primeiro lugar, a vida. Não é? Eu, até hoje, numa entrevista, eu citava um ensinamento de Jesus Cristo, que ele diz, não se pode, como é que se diz, agradar a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. Eu digo, a economia é importante, mas em primeiro lugar,
não é, a vida é que tem a ver com a essência de Deus. Então nós temos que cuidar da vida. Esse compromisso nós fazemos integrado, município, Estado, governo federal, setor privado. Os três poderes, se a gente trabalha nessa sintonia, dá resultado. Aliás, já deu resultado. A situação tanto do Piauí, hoje nós teríamos, nas contas que me apresentaram hoje, numa visita que eu fiz lá no hospital da universidade, a primeira avaliação feita em 29 de janeiro, ela dava conta que nós chegaríamos à situação de ontem, não é, 25 de março, com aproximadamente 150 pessoas com coronavírus, e chegamos com 9, tá certo? Então, isso é efeito da contribuição de todos, ou seja, o que cada um faz em casa, na família, na sua cidade, cumprindo os profissionais de saúde, o que todo mundo faz, vocês aqui, como no jornalismo sério, decente, correto, informando preventivamente, corretamente. Então eu quero, inclusive, em seu nome, Joelson, agradecer a toda a imprensa piauiense, a equipe da Cidade Verde, mas toda a imprensa piauiense, pelo importantíssimo trabalho. Ainda tem gente insistindo em fake news, insistindo em coisas ainda que tem muito mais a ver com a disputa política do que propriamente com o coronavírus, mas isso está cada vez, inclusive, menor. Eu acho que está vencendo. Então, eu quero aqui lhe dizer que na segunda-feira eu vou ter uma reunião, nós temos um conjunto de outras preparatórias, mas vamos ter uma reunião em que eu vou tomar uma decisão sobre o decreto. Para lembrar, nós fizemos um decreto dando um prazo de 15 dias. Por que 15 dias? Foi um número chutado? Não. O ciclo do coronavírus máximo são 14 dias. Então, o que já tinha de coronavírus aqui? Vamos trabalhar para deter, para poder reduzir. E isso deu resultado. Fechar as barreiras, não é? Ter as barreiras de entrada no estado, no aeroporto, nas entradas, enfim, a colaboração dos municípios está sendo essencial. A colaboração da Polícia Rodoviária Federal, junto com a Polícia Militar, Civil, Inteligência, Polícia Federal, o Exército, que também passa a ajudar com a vigilância sanitária, as equipes de saúde, ou seja, esse exército humano que está permitindo esse resultado. O Piauí chega aqui com a terceira melhor posição dentro do Brasil, conforme divulgou o Ministério da Saúde ontem. Ou seja, em número de casos com coronavírus confirmado, o Piauí está em quarto lugar, mas na proporção da população em terceiro, mais ainda, sem nenhum óbito. Além disso, nós temos na proporção dos que têm suspeição, os que estão suspeitos, os que estão com sintomas de coronavírus e vieram para o cadastro, para a rede, o Piauí é um dos que tem a maior proporção que já fez o exame, fez o teste. E aqui eu quero lhe dizer, um dos problemas graves que nós estamos enfrentando é porque o Ministério fez uma programação para o envio do material de exame e não entregou. Nós estamos com um problema. Eu agora mandei um avião ir lá buscar para poder a gente acelerar aqui, para não perder o compasso. Mas ainda assim, o Piauí tem aproximadamente 60%, 65% de todos com suspeita de coronavírus que já fizeram o exame. O mais importante, quase 200 pessoas que estavam com suspeição de coronavírus já foi descartado, ou seja, parte desses 9 que estavam com coronavírus já receberam alta, ou seja, já parou o período, já estão curados e já estão numa situação que não mais faz a contaminação. Então, é louvável a competência, a capacidade das nossas equipes de saúde e por isso que a gente está sempre batendo palma aqui para todo esse time. Governador, bom, primeiro importante reforçar esse número, né? Parte das 9 pessoas que foram diagnosticadas já estão em casa, já estão bem, já estão recuperadas. Isso é um sinal de que o Covid-19 pode ser, sim, combatido. Agora eu queria aproveitar que o senhor está conosco para a gente tentar sublinhar uma informação, destacar uma informação, porque muita gente interpretou declarações dadas pelo senhor como se o senhor estivesse pondo fim ao decreto no dia 30, né?
no dia 30 seria o fim do decreto e a partir dali tudo seria reaberto. Afinal de contas, o que é que o senhor quis dizer? Teremos reabertura de alguma coisa no dia 30? Veja só, eu dei uma entrevista coletiva, eram 11 meios de comunicação, 10 meios de comunicação fizeram a interpretação correta daquilo que eu afirmei e por isso que eu estou chamando de erro de interpretação, eu espero que isso não aconteça mais, deu essa conotação. O governador está autorizando chamar os servidores, todo mundo para vir trabalhar. O governador está mandando abrir o comércio do Piauí todo. Bom, primeiro, eu vou agir, como eu disse, sempre com bom senso, com a razão, com muita responsabilidade, seguindo a ciência. Nesse instante, não é a vontade do governador, não é a vontade da Assembleia, não é a vontade dos prefeitos, não é a vontade, é a vontade da... vamos trabalhar com a ciência. Ou seja, nós temos uma situação em que a equipe faz uma análise. Qual é a análise? Quantos leitos de UTI nós temos disponíveis? Você tem uma ideia? Hoje tivemos uma conquista importante, com mais 19 leitos de UTI lá no Hospital da Universidade. Nós tivemos aqui com o prefeito Firmino, o Hospital do Monte Castelo também, que foi colocado para esse trabalho. O Hospital da Polícia Militar como porta de entrada, com o prefeito Jonatas, ali o hospital em Água Branca. E assim nós estamos fazendo uma expansão no setor público. O Hospital São Marcos, que também abriu para uma parceria. E com base nisso, qual é a realidade? Nós estamos alcançando disponível, ou seja, se precisar, está lá livre, pronto para receber casos do coronavírus. Nós estávamos com cerca de 200 leitos de UTI, agora estamos caminhando para 300 leitos de UTI. Por exemplo, hoje a equipe do HU me trouxe um pleito que eu vou tratar com a nossa bancada federal para do dinheiro que vem tratado ali, dessas emendas, enfim, a gente destinar 7 milhões aproximadamente para o HU, ali o doutor José Miguel com a sua equipe, para a gente concluir ali mais uma área de UTI. Qual é o lado importante? Lá tem sala clínica, lá tem UTI, tem área de qualificação, tem área, enfim, voltada para o atendimento. Então, para telemedicina, inclusive. Então, o que eu estou aqui lhe dizendo é que eu tenho hoje a seguinte situação, de 9 casos com coronavírus, inclusive dos que estão em situação de suspeito, nós temos, no todo, 9 utilizando UTI. Tem cerca de 300, aliás, vou botar aquilo que já está tudo ok, 200 leitos de UTI e temos 9 sendo utilizados. Então, nós estamos numa situação bem confortável. Nós vamos precisar ainda do chamado leito clínico. Nós estamos trabalhando leito clínico para os casos menos complicados, a sala de estabilização para situações, ali tem respirador, tem um conjunto de equipamentos, as pessoas trabalham com EPI, ali para a situação de média complicação, e temos para os casos mais graves UTI. Não vai todo mundo para UTI porque está com coronavírus. São as pessoas em situação, às vezes mesmo com uma idade acima de 60 anos, mas as pessoas reagem bem. Nós temos pessoas entre os novos que tinham aí 60, 65 anos e reagiram bem. Veja só, então o desconhecido que eu falo é porque a reação é variada. Cada caso reage de uma forma diferente. Então, eu quero aqui, com essas palavras, Joelson, dizer a você que com base nisso, um olho no prato e outro no gato, como se diz. Eu também quero, você acha que é bom para o Estado paralisar a economia? Claro que não. Nós temos um prejuízo gigante, nós vamos ter uma queda gigante nas nossas receitas, isso é ruim para todo mundo. Agora, nós vamos ter que, em primeiro lugar, fazer o que é necessário, ter a coragem de fazer tudo o que é necessário para não ter um colapso no sistema. Isso nós vamos fazer. E vamos seguir, como eu disse, a ciência, a partir das orientações da OMS e também até o nosso COI aqui. A partir daí,
Vamos decidir na segunda-feira, que eu quero já concluir, eu disse isso, me perdoe ter me alongado, mas é para dizer, é possível na segunda-feira que a gente tenha alguma medida nova a tomar? Sim, é claro. Então nós vamos conversar, município, estado, governo federal, setor público, setor privado, nós vamos dialogar e, repito, todos nós, seguindo uma segurança dada pelos que conhecem cientificamente desse tema. É possível ir nesse caminho? Sim. Ora, a gente autorizou que uma farmácia possa funcionar. A farmácia, as pessoas funcionam como? Com máscara, luva, todo um cuidado de higiene, também regra em relação aos clientes, regra em relação aos fornecedores, ou seja, tem um conjunto de regras. Está seguindo as regras? Então, foi assim que a gente autorizou as farmácias funcionarem. É possível que a gente dê algum passo? Sim, tanto para mais como para menos, mas sempre dependendo da realidade que dê segurança para que no Piauí a gente não tenha colapso no sistema. A gente não quer chegar na situação lá da Itália, que tem lá 100 pessoas precisando de UTI e o médico olha, só tem vaga para 20. Tem que deixar de atender a 80. É essa situação que eu não vou deixar o Piauí chegar. Nós vamos trabalhar sempre com muita responsabilidade. Governador, boa tarde. Agora há pouco, governador, eu percebi aqui, recebi já o material de divulgação, o senhor esteve no Verdão, lá no ginásio de esportes Verdão, acompanhado do secretário Florentino Neto, do presidente da Fundação Hospitalar Pablo Santos e outras autoridades do setor. Existe a possibilidade do Verdão também ter um papel de auxiliar na prevenção ao Covid-19, quem sabe aí a instalação de leitos lá no Verdão para atendimento a possíveis pacientes aí, caso aumente as ocorrências aqui no estado? Elivaldo, com certeza. Segunda-feira passada, eu, na reunião do COI, eles me colocaram a necessidade da gente ir para o máximo do limite. Ali, inclusive, o pessimismo era maior do que hoje. Hoje, a gente já, olhando aqui o que aconteceu de sexta-feira passada até esta sexta-feira, só para ter uma ideia, nós tínhamos uma situação em que, de cada 15 exames que fazíamos no Piauí para coronavírus, dava um caso positivo, um caso com coronavírus confirmado. Nós chegamos agora, para cada 22 exames é que está dando um. Então, nós ligeiramente melhoramos a nossa situação. Aumentou o número de suspeitos, mas não aumentou a média, da contaminação efetiva. Isso é um dado positivo. Repito, hoje faleceu o nosso querido prefeito Antônio Felício, lá de São José do Divino. Eu sou grato aqui, quero mandar daqui um abraço pelo povo do Piauí, a todo o povo lá de São José do Divino. Estamos fazendo o exame nesse instante para poder a gente ter uma posição verdadeira, definitiva. Eu sei como as pessoas ficam apreensivas. Agradecer, inclusive, aqui, além da família, das pessoas de São José do Divino, também de Piracuruca, através do doutor Raimundo, prefeito de Piracuruca, que o atendeu tão bem e que tem sido contato conosco nesse período. E, veja, o que eu estou lhe dizendo é que nós estamos trabalhando. Tinham 3 casos de pessoas que morreram e havia suspeição que fosse coronavírus. Graças a Deus, fez o exame e deu negativo. Era de São Raimundo Nonato, de Oeiras, de outros lugares. Agora nós estamos com 5 casos, 4 de ontem, mais esse do Antônio Felício de hoje, e vamos tratar com prioridade para poder ter um resultado. Pois bem, amanhã nós vamos receber os testes, vamos acelerar, inclusive, resposta nesta área. Mas ainda assim, a gente precisa ter segurança. Por isso o Verdão. O Verdão hoje recebeu, segunda-feira, teve uma posição favorável do concessionário, ali junto com o Estado. A gente iniciou as tratativas para esse objetivo. Ele já conseguiu uma empresa que está fazendo Pacaembu, fazendo um hospital de campanha no Pacaembu, na cidade de Limeira, em São Paulo, e na cidade de Fortaleza, no estádio de futebol de Fortaleza, com meu colega Camilo.
eles têm experiência e se colocou à disposição para ajudar o Piauí. Então, o pessoal está cuidando sobre isso. E, enquanto isso, eles vão demorar até mais ou menos terça, quarta-feira, para poder aprontar projetos, chegar material, etc. Lá, nós estamos, a partir de hoje, abrigando 40 famílias que estavam desabrigadas. Na segunda, elas vão para um outro local apropriado e vão, mas lá eu quero agradecer as pessoas que ajudaram com colchões. Eu encontrei alguns que estiveram lá fazendo a entrega. E, vejam, o fato é que aí é feita a higienização, né, para que se faça o trabalho das obras, das ações. O objetivo, nós vamos ter o COI, o Comitê de Organização Emergencial para Coronavírus, é que vai dizer o que nós estamos precisando. É de UTI? Faz. Ah, não é UTI, é de sala de estabilização, é de uma central de atendimento para triagem, ou seja, é de leito clínico. É a ciência que vai dizer. O que é que eu disse para eles? O dinheiro está pouco, eu não posso estar aplicando numa coisa só porque dá Ibope. Não, eu quero aplicar naquilo que realmente o Piauí está precisando. Nós estamos lidando com vidas. É assim que nós vamos trabalhar. O Wellington Dias, o prefeito, lá em Parnaíba, a prefeitura, o prefeito Monsanto, decidiu por baixar um novo decreto mais flexível. Existe o decreto do estado do Piauí, o decreto que o senhor baixou aqui para todo o estado do Piauí. Um decreto municipal, eventualmente contrariando o decreto estadual, pode ser considerado tecnicamente irregular? Como é que o senhor se posiciona frente a essa decisão de Parnaíba? Olha, eu tratei com a equipe lá do prefeito Monsanto, passei lá uma mensagem, fiz um apelo para ele, para que a gente possa. Nós começamos em sintonia, veja, Parnaíba tem 18 casos ainda não examinados, já tiveram outros que já foram examinados, 18 casos com suspeita de coronavírus. Estou torcendo para nenhum ser positivo, mas há necessidade ainda da confirmação de todos eles. Concluir os exames para saber se confirma, se é positivo ou se é negativo. Parnaíba é uma cidade turística, uma cidade que recebe normalmente pessoas do Brasil e do mundo. Parnaíba está ali numa vizinhança muito próxima com o Ceará, que tem muito situação de coronavírus, e o Maranhão. Então, tem o litoral. Então, tudo isso nos faz colocar Parnaíba, assim como Teresina, assim como outros lugares, numa situação especial. A gente vem trabalhando bem, porque esse bom resultado? Porque trabalhamos bem com a equipe do prefeito Monsanto. Por que mudar isto? Veja, aqui com o prefeito Firmino, nós temos dialogado, independente da política. Aqui não tem nada a ver com a política. O plano de 2022 vai tratar em 22, agora é o plano para vencer coronavírus em 2020. É isso que nós temos que trabalhar. E estamos nos entendendo, inclusive, para cada vez mais ter sintonia. Na medida, um toma uma medida, qual foi o argumento? Nós podemos abraçar. Eu tomo uma medida, qual foi o argumento? Ele pode abraçar. E com isso, a gente garantir uma condição de sintonia. Agora eu repassei 9 milhões e 100 mil reais para os municípios e fizemos isso por um critério encaminhado pelo Conselho dos Secretários Municipais, do COSEMES. Então, eu quero trabalhar com toda a correção, mas eu fiz esse apelo, fiz a ele, fiz também ao presidente da federação, Valdelci Cavalcante, pela nota que soltou, estimulando que as pessoas não paguem mais impostos. Tudo bem, eu quero só lembrar que matar a galinha dos ovos de ouro. É o Estado, gostando ou não, independente de quem é governo, quem é oposição, que tem que garantir segurança, saúde, garantir todo esse sistema. Por isso que, mesmo lá na relação com o presidente Bolsonaro e no Congresso Nacional, eles compreendem a necessidade de ter uma forma de ajudar estados e municípios para poder não perder a capacidade de prestar serviços para o povo. Surgiu foi dos servidores públicos. Se eventualmente esse impacto provocado pelo Covid-19 poderia trazer dificuldades para o pagamento dos salários, para a manutenção da agenda de pagamentos. Isso preocupa o senhor nesse momento? Claro que preocupa. Quanto vai ser a queda da economia? Como que vai ser o socorro por parte do governo federal? Olha, só para lembrar,
Vou pegar um exemplo aqui. Os Estados Unidos está muito na moda, hoje é o centro da pandemia do coronavírus, porque lá ficou brincando, ficou empurrando com a barriga. Resultado, o próprio prefeito de Nova York, assim como o prefeito de Milão, na Itália, vieram a público reconhecer, erramos, começamos a afrouxar demais e deu no que deu, uma pandemia, estão lá em colapso. Então, é isso que o Brasil não pode chegar, é isso que o Piauí não pode chegar. Bom, então veja só, o que é que eu vou lhe dizer aqui sobre esta situação dos servidores. Pois, se a gente tiver a garantia da compensação da perda de receita, como outros países estão fazendo, e o Brasil aqui prometeu, se nós tivermos, enfim, tudo aquilo que foi acertado, com certeza, isso apertado, cortando aqui, cortando ali, mas a folha de pagamento eu quero sempre colocar em primeiro lugar. Por quê? Pensando nos servidores, mas também pensando no serviço que eles prestam. Quando a gente fala servidor público, nós estamos falando de uma rede de quase 50 hospitais públicos, estamos falando de uma rede de policiais civis, militares, agentes penitenciários em 224 municípios, uma rede social. Estamos pensando em estragou uma estrada, tem que ter solução, isolou uma região, tem que cuidar, deu enchente, tem que cuidar, gente passando fome, tem que ter comida. O Estado é isso. Por isso que não pode, nesse instante, ter um olhar, vamos dizer assim, de inimigo do Estado. Até porque eu sei que, individualmente, cada um de nós vai perder. Cada pessoa vai perder, não tem segredo. Cada pessoa, cada empresa, cada órgão público, nós vamos ter uma situação rebaixada do ponto de vista econômico-financeiro em relação ao começo, em relação a janeiro. Qual é o lado que eu quero chamar a atenção? Isso aqui a gente recupera. O que é que eu pedi ao presidente Bolsonaro? Primeiro, nos apoie naquilo que for possível, nos libere uma condição de empréstimo. O Estado sabe que vai terminar isso aqui endividado, mas eu vou ter o futuro para a gente pagar essa dívida. Mas nós vamos ter que saltar essa etapa, sem perder vida humana, ou se tiver que perder, é só aquilo que não tiver jeito, mas dar toda a assistência, toda a condição para os profissionais de saúde salvar vidas. Doutor Wellington Dias, vamos já finalizando, só queria que o senhor reforçasse um pouquinho uma preocupação que o senhor demonstrou no começo da entrevista, os testes. O prefeito Firmino Filho há pouco falou que o importante era ter o máximo de testes possíveis. O senhor disse que há uma dificuldade com esses testes, que o senhor fez uma cobrança desses testes. Como é que está essa situação? Afinal de contas, qual é a nossa realidade em relação à capacidade de testar pessoas para o Covid-19? Olha, a gente teve a agenda com o presidente da República, depois tivemos duas agendas técnicas. Uma com a área do Ministério da Economia e o gabinete do presidente Bolsonaro, outra com o ministro da Saúde e os secretários de saúde e também com os municípios. O que a gente cobrou? Aquilo que foi acertado não está chegando. EPI, graças a Deus que a gente fez compra aqui pelo Piauí para poder a gente não ter dificuldade, mas é importante que chegue. As UTIs que foram prometidas, graças a Deus que a gente tem essa sintonia aqui, governo federal, estado, município e setor privado, que está nos permitindo dar conta do recado sem depender daquelas UTIs que não vieram. Ao mesmo tempo, e eu digo que hoje são dois problemas, vacinas, ou seja, vários municípios receberam menos vacina do que precisam para cumprir a meta. Então, SOS, manda vacina. Por quê? Porque cresceu o número de casos de H1N1, de influenza, ou seja, estão fazendo exame lá para o coronavírus, faz também para essas gripes e não está dando, graças a Deus, para o coronavírus, mas está dando situações de H1N1, situações de influenza. Como é que resolve isso? Com vacina. Então, há necessidade da vacina. O outro é a questão dos testes. Nós temos um exame tradicional, ele demora 4 horas por rodada de exames e tem o teste rápido. O Estado, eu anunciei aqui outro dia, nós fomos ao embaixador da China, que
eu fui individualmente, depois com o Nordeste, e vamos receber amanhã, está prometido para amanhã, a entrega da primeira remessa para testes rápidos com o coronavírus. Qual é a vantagem? Na hora que eu faço o teste, eu já descarto, já vai para casa, normal, sem problema. Eu sei que as pessoas sofrem muito, que fica ali 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, aguardando o resultado. Isso não interessa a ninguém. É difícil até para a gente planejar e, ao mesmo tempo, é ruim para as pessoas. Então, nós estamos agora recebendo, eu mandei agora um avião buscar mais testes do Ministério. É pouquinho, mas ele vai ser bom para esse momento aqui. Amanhã chegamos mais esses outros testes, graças a Deus. E, com isso, permite a gente trabalhar de forma mais acelerada. Em resumo, Joelson, Elival, toda a equipe aí, e o povo do Piauí, eu quero aqui agradecer a confiança, não é? Saibam que eu sei o tamanho da minha responsabilidade em ter que liderar esse processo no Estado. Agradeço essa sintonia que temos em trabalhar juntos, município, Estado, governo federal, todas as áreas. Agora vamos esquecer qualquer divergência, política ou qualquer outra. Vamos focar no nosso inimigo comum. Nosso inimigo comum é o coronavírus. Vamos vencer, vamos vencer. Estamos vencendo até agora. E se Deus quiser, nós vamos vencer. Então, é isso que eu peço aqui a todas as pessoas. Nós vamos trabalhar com muita responsabilidade, não vamos tomar nenhuma decisão demagógica, nenhuma decisão política eleitoreira, nenhuma que venha de pressão de onde quer que seja. Nós vamos trabalhar, repito, com muito bom senso, com a razão, com responsabilidade, mas centrado no conhecimento científico que Deus permitiu a pessoas que hoje são assim qualificadas. E com base nisso, é que a cada momento, agora, segunda-feira, nós vamos estar tomando decisões e certamente haverá alguma alteração. A situação já não é mais a mesma de 29 de janeiro, nem é a mesma ali do começo de fevereiro, não é a mesma da semana passada. A situação está mudando. Qual é a coisa boa aqui? Com muita alegria, eu digo aqui, a gente até agora, claro que isso pode mudar amanhã, mas até agora nós temos uma situação de razoável estabilidade no Piauí. É o que nós queremos, garantir que o número de pessoas que estão pegando coronavírus seja baixo, para poder a contaminação não ser grande, para poder a gente garantir não ter colapso na rede de saúde. É isso aqui, é com base nisso que libera ou não libera mais setor. Não é a minha vontade pessoal, é com base nisso, na proteção. Repito, em primeiro lugar, a vida. Aqui é o ser humano em primeiro lugar, é assim no Piauí e será até sairmos dessa. E vamos vencer o coronavírus. Certo. Muito obrigado, governador, pela entrevista, muito obrigado pelas declarações. Agradeço por atender aqui o nosso convite. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, governador Wellington Dias.